Olá, alunos! Sou a professora Francisca, professora de Língua Portuguesa da segunda série do turno da manhã. E hoje nós vamos fazer uma pequena revisão do nosso terceiro bimestre. Vamos lá! Os conteúdos que nós trabalhamos no terceiro bimestre foram textos noticiosos, né? Nós avaliamos os graus de parcialidade e imparcialidade, a não neutralidade, comparação de relatos de diferentes fontes, procedimentos de checagem de fatos, noticiado e de fotos publicadas. Trabalhamos também um pouco sobre a disseminação das fake news, exemplos, causas, consequências, a prevalência de crenças e opinião sobre fatos, e também trabalhamos as classes gramaticais, que foi verbos, advérbios e indejeição. Olhando essa imagem, nós falamos aí sobre a questão do jornalismo, né? Ser imparcial. Nosso jornalismo é imparcial e ético, sempre diz a verdade. Que nós vamos trabalhar um pouquinho da parcialidade e a imparcialidade dentro do texto. E vamos lembrar aqui, parcialidade e imparcialidade são conceitos importantes quando se trata da produção de textos noticiosos. A parcialidade, como o próprio nome sugere, ocorre quando um texto noticioso apresenta um viés ou uma tendência a favor de um ponto de vista ou interesse. Já a imparcialidade busca transmitir os fatos de maneira objetiva, sem influências ou distorções, ou seja, de uma forma neutra, né? E nós percebemos esse grau de parcialidade e imparcialidade quando observamos duas notícias sobre o mesmo evento. Um exemplo: a nova lei que protege o meio ambiente é um retrocesso para o desenvolvimento econômico do país. Onde está o traço de parcialidade? Simples, né? Na palavra retrocesso, dá a ideia de quê? De opinião, não é isso? De um ponto de vista. Outro exemplo: nova lei ambiental gera debate sobre a proteção ecológica e impactos econômicos. A gente consegue observar nesse título dessa notícia um grauzinho aí de imparcialidade, porque é uma forma de transmitir, né, no próprio título, uma mensagem clara, objetiva, sem influência ou distorções. Então, vamos lá, mais um exemplo de texto parcial e imparcial ao mesmo tempo. Primeiro, né, a gente observa aqui o título. A Amazônia está à venda, quem der menos, leva. O desmatamento na Amazônia continua crescendo e afasta cada vez mais as chances de o país cumprir com a meta de redução prevista para 2020. Pelos compromissos assumidos em 2010, o governo federal definiu que chegaria no próximo ano com uma taxa anual de 3.900 km² de perda da cobertura florestal na Amazônia. No entanto, em 2018, esse índice chegou a 7.900 km², o maior da década. E os sistemas de alerta já indicam um aumento de 20% do desmatamento entre agosto de 2018 e abril de 2019. Esses números mostram que o Brasil continua destruindo dos seus maiores patrimônios, sem gerar melhoria de qualidade de vida na região, que continua com os indicadores socioeconômicos abaixo da média nacional. Então, pessoal, quando você lê esse texto, como você avalia a questão da parcialidade e imparcialidade? Primeiro, a parcialidade está no título, quando fala assim: a Amazônia está à venda, quem der menos leva. Onde nós observamos a parcialidade de opinião? Quando ele fala quem der menos leva, é como se ele estivesse dizendo que o governo está se omitindo, está em descaso com relação à questão do desmatamento na Amazônia. E é onde que eu observo a questão da imparcialidade? Quando ele apresenta os dados, né? A questão dos quilômetros quadrados, né, a perda da cobertura florestal, ele apresenta um fato que realmente ocorreu. Então, aí a gente tem imparcialidade. Então, você observa, quando você vai analisar essa questão da parcialidade na notícia, você primeiro observa o título, né? Verifica se o título da notícia tem opinião, se tem adjetivos fortes, ou se induz a uma conclusão que pode indicar essa parcialidade. Outra coisa também que você observa quando você lê o texto, para analisar essa questão da parcialidade, né? A escolha de palavras. Analise as palavras usadas no texto, no corpo do texto. Se o autor usa termos com conotação negativa ou positiva para se referir a um evento, pessoa ou situação. Pode estar transmitindo uma opinião em vez de apenas relatar os fatos. Palavras neutras indicam
Imparcialidade. Já palavras com adjetivo vai indicar aí o quê? Opinião. Outra coisa também que vocês devem observar quando faz a leitura do texto noticioso é fontes e citações. Verificar se a notícia cita diversas fontes ou se foca apenas em uma perspectiva. A ausência de fontes contrárias ou de pontos de vista pode ser um indicativo de parcialidade também. Outra coisa, perspectiva. Considere se o texto dá a voz a todos os lados da questão, ou se há uma inclinação clara para uma posição. Uma análise equilibrada apresenta diferentes ângulos do assunto, enquanto uma análise parcial favorece apenas um ponto de vista. Outra coisa também, verificação de dados. Avalie se os fatos são apresentados de maneira clara, com referências verificáveis. Notícias tendenciosas podem omitir dados ou apresentar informações distorcidas para apoiar uma narrativa específica. Então, tomem cuidado com o que vocês leem, porque tem essa questão do grau da parcialidade e a imparcialidade dentro do texto noticioso. Outro exemplo, comparações sobre o mesmo tema em diferentes fontes. Primeiro, digamos que você acessa lá um site, você vê uma notícia, e aí é sempre bom você procurar outra fonte também para saber essa questão, né, da parcialidade e da imparcialidade dentro do texto. O primeiro site noticiou: governo impõe medidas cruéis que penalizam os mais pobres. Então, onde é que está aqui a parcialidade, ou seja, a opinião? Quando ele fala cruéis, é um adjetivo. Então, aqui a gente vê que consegue analisar essa questão da parcialidade contra o governo. Já o site 2, ele noticiou: governo anuncia novas medidas econômicas para combater a crise. Então, só pelo título e pelas informações que você lê dentro desse texto, você consegue ver assim, um grau de imparcialidade, ou seja, de uma neutralidade. Apresenta apenas os fatos do jeito como eles são, não traz esse teor de opinião, de parcialidade dentro desse texto. Nós trabalhamos também no bimestre procedimentos de checagem de fatos noticiados e de fotos publicadas e a disseminação das fake news. Inclusive, vocês avaliaram essa charge, né, onde fala sobre a questão da Covid. Na época do Covid, foi a época que mais foi disseminado fake news, né? Inclusive, as pessoas elas não sabiam nem como se comportar diante de tantas fakes, né? O interessante dessa charge é que o cara está ali, né, lendo, o personagem ele está lendo ali no celular, né? Número de mortes por Covid segue alto, segundo a OMS, Ministério da Saúde, Unicef e Médicos Sem Fronteiras. Sei não, hein? Sou bem cético, só acredito vendo. Essas fontes não são muito confiáveis. O quê? As vacinas fazem humanos virarem jacaré? Sem fonte. Né? Aí faz todo sentido. Então, aqui a gente consegue observar que as pessoas elas confiam mais naquilo que sai, né, no boca a boca, no popular, do que as pessoas falam, do que muitas vezes em fontes confiáveis. Então, é por isso que vocês devem fazer esses procedimentos de checagem de fatos noticiados, de fotos publicadas, com relação à questão da disseminação das fake news. Nós falamos também um pouco sobre as causas e as consequências das fake news, né? As causas podem ser motivações políticas, lucro financeiro, algoritmos das redes sociais, baixa alfabetização midiática. Inclusive, nós discutimos isso na sala de aula, né? A baixa alfabetização midiática, ela tende a ter uma causa, né, com relação às fake news. As pessoas não sabem distinguir as notícias falsas das verdadeiras. Isso dificulta também. Outra coisa também é as consequências. A desinformação, fake news distorcem a percepção da realidade, levando as pessoas a tomar decisões baseadas em informações falsas. Outra coisa também é a polarização social também que gera aí como consequência das fakes. Risco também à saúde, como a gente viu aí na época da Covid, muitas pessoas deixaram de se vacinar, por quê? Porque ficaram com medo dos comentários, né, das falsas notícias que rolavam aí nas redes sociais. Outra coisa também, desconfianças nas mídias tradicionais. A proliferação das fake news pode levar à desconfiança nas fontes de notícias legítimas, que vai enfraquecer o que é a nossa democracia. Outra coisa que nós trabalhamos também
foi a prevalência de crenças e opiniões sobre fatos e procedimentos de checagem de fatos noticiados e fotos publicadas. Eu trouxe um pequeno trecho, né, de notícia, e dentro desse trecho vocês tinham que avaliar o que era opinião, o que era crença e o que era fato. Vamos lembrar aqui o que é o fato. Vocês disseram na sala de aula que fato era algo que poderia ser verdade, né, que pode ser verdade, que pode ser comprovado através de estudos, de pesquisa, de dados estatísticos. Então, vamos lá. A vacinação contra a Covid-19 é essencial para controlar a pandemia. Algumas pessoas acreditam que as vacinas são perigosas e podem causar mais do que o bem. Mas estudos científicos mostram que os benefícios superam amplamente os riscos. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, afirmou que as vacinas são seguras e eficazes, e a maioria dos países que implementou campanhas de vacinação em massa viu a redução significativa no número de casos e mortes. Então, aqui nós vamos identificar a parte do texto que representa crenças e opiniões. Então, qual é a parte do texto que está representando aí a crença e a opinião? Quando as pessoas, né, acreditam que as vacinas são perigosas e podem causar mais mal do que bem. Aí nós temos uma crença, uma opinião. E qual seria a parte que identifica aí o fato, né? Quando falo dos estudos científicos que mostram que os benefícios superam amplamente os riscos. E outra coisa também, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, afirmou que as vacinas são seguras e eficazes. Então, é um fato? Sim, né? Então, a gente tem que observar essa questão do fato, quando que as pessoas se utilizam do fato para gerar uma opinião, uma crença. Bom, nós trabalhamos também as classes gramaticais, o verbo, o advérbio e a interjeição. O que é verbo, pessoal? Vocês disseram na sala de aula que verbo é tudo aquilo que indica ação, estado, fenômeno da natureza. Inclusive, vocês fizeram até uma atividade de extensão sobre verbo, advérbio e interjeição, não é isso? Pedi que vocês trouxessem o modo e o tempo, né, verbal. Então, temos aqui o modo indicativo, que expressa certeza. O exemplo, né, que foi citado, o aluno entendeu. Qual o verbo? Entendeu. Nós temos o modo subjuntivo, que expressa desejos e possibilidades. O exemplo foi, tomara que o aluno entenda. O modo imperativo, que expressa ordem, pedidos. Por favor, entenda, faça, estude. Então, aqui nós temos os modos, né, dentro do verbo. Depois, nós trabalhamos também a questão do tempo verbal. Nós temos o presente, que não só indica o momento atual, mas ações regulares ou situações permanentes. O exemplo, tomo medicamento. Qual é o verbo? Tomo. Estou aqui. Qual é o verbo? Estou. Estar, né? O verbo estar, estou aqui. Lá neva muito. Qual é o verbo? Neva. Então, temos aí um fenômeno da natureza do verbo nevar. Nós trabalhamos também um tempo verbal pretérito, né? Que tem a ver com passado. Muitas vezes o aluno não sabe que o pretérito tem a ver com passado. Então, nós falamos do pretérito perfeito, que é utilizado para indicar uma ação que ocorreu no passado e já foi concluída. O exemplo é, ela viajou para o México. Então, nós temos aqui, viajou, né? Uma ação que foi concluída. Outro exemplo que foi citado foi o pretérito imperfeito, que indica uma ação passada contínua, ou seja, uma ação de duração prolongada no tempo que pode ter sido concluída ou não. O exemplo é, ela gostava de fazer todo mundo rir. Gostava, né? O verbo gostava ali dá uma ideia, né, de uma ação que vai sempre continuar. O pretérito mais que perfeito é um tempo verbal que indica uma ação passada que aconteceu antes de outra ação passada. Também é usada para fazer referência a uma ação que ocorreu em um passado distante ou uma ação passada ocorrida em um período impreciso. O exemplo que foi citado na sala de aula é, quando eu cheguei ao cinema,
o filme já começara, né? O começar aí dá essa ideia de pretérito mais que perfeito. Nós trabalhamos também o tempo verbal, que é o futuro do presente. É o tempo verbal que expressa uma ação que acontecerá no futuro, ou seja, em um momento futuro em relação à fala ocorrida no presente. O exemplo que foi citado na sala de aula foi: visitarei os meus primos na Páscoa. Visitarei, algo que ainda vai acontecer. Ela comemorará o aniversário com a família. Então, comemorará dá a ideia de um futuro aí presente, né? Também temos o exemplo do futuro e do pretérito. Indica uma ação que poderia ter acontecido depois de uma ação ocorrida no passado. O exemplo que foi citado foi: ela já tinha dito que não iria ao evento. Iria, né? Então, a ideia de futuro do pretérito, uma ideia de passado ao mesmo tempo. Se eu pudesse, viajaria pelo mundo. Então, temos aqui, né, um futuro do pretérito aí, que viajaria, que é uma ação que poderia ter acontecido depois de uma ação ocorrida no passado. E nós trabalhamos aqui o nosso querido advérbio, né? O advérbio está entre as 10 classes de palavras, aí, classes gramaticais da língua portuguesa, e é uma palavra que não admite variação, ou seja, ela não muda em sua forma, e sua principal função é modificar o verbo, o advérbio ou adjetivo. Eu falei também para vocês que o advérbio ele é um termo acessório. Como assim, professora? Vocês lembram que o termo acessório é que, se eu falo, o vizinho fala alto, então aqui eu tenho esse alto, que é o advérbio que está modificando o verbo fala. Não é isso? Está modificando. Se eu falo só o vizinho fala, vocês irão entender, né? Se eu tiro o advérbio, ele é um termo acessório. Então, a frase lá, a oração, ela vai continuar tendo sentido. Outro exemplo também é: a modelo é muito bonita. Então, eu tenho aqui o advérbio, né, que intensifica o quanto a modelo é bonita. E bonito é o adjetivo. Eu estou modificando o quê? O adjetivo. O vizinho fala bastante alto. Bastante é o advérbio que intensifica o quanto que o vizinho fala alto. Bastante e alto são dois advérbios. Então, o primeiro advérbio está modificando o segundo. Ok? Então, nós temos aqui advérbios. Nós falamos também sobre os tipos de advérbios, as circunstâncias representadas por ele. Advérbio de lugar, que é aqui, ali, lá, cá, longe, perto, baixo. De tempo, que é ontem, hoje, amanhã, atualmente. A afirmação, que é sim, de certo, certamente, sem dúvida. Intensidade, que é o muito, pouco, bastante, demais, mais ou menos. Modo, né, calmamente, humildemente, bem, mal. Também falamos do advérbio de negação, que é o não, nunca, jamais, de modo algum, de jeito nenhum. Também falamos um pouquinho sobre o advérbio de dúvida, né? Talvez, quiçá, provavelmente, possivelmente, porventura. Então, esses foram, né, os advérbios que nós trabalhamos aí no decorrer da nossa aula do terceiro trimestre. Também falando de interjeição. Não tenho que errar a interjeição na prova, né, pessoal? Inclusive, citamos vários exemplos de interjeição. A interjeição é aquela palavrinha que vai expressar o quê? Sentimentos, emoções. Um exemplo, admiração. Ah, uau! Advertência, cuidado, olhe, atenção. E tem um detalhe. As interjeições, elas vêm acompanhadas por quê? Pelo ponto de exclamação. Não errem isso em prova, porque a interjeição é uma das classes gramaticais que são mais fáceis, né, de ser identificada dentro de um texto. Então, nós falamos também sobre as interjeições de afugentamento, de agradecimento, de alegria, de alívio, de ânimo, de apelo, de aplauso, né, e de chamamento também. Estudem todas essas interjeições, que eu tenho certeza que vocês irão se sair muito bem na nossa prova. Vamos lá, a revisão da terceira série. No terceiro bimestre, nós falamos sobre textos escritos e multissemióticos e suas condições de produção. Lugar social, imagem que se pretende passar a respeito de si mesmo, leitor pretendido, veículo e mídia em que o texto vai circular. Falamos também um pouco sobre as publicidades contemporâneas, em contextos digitais e peças de campanhas publicitárias e de campanhas políticas. Falamos também um pouquinho sobre os discursos políticos, propagandas políticas, políticas públicas e programas de governo. Na literatura, nós trabalhamos aí
um pouco sobre as vanguardas europeias e também sobre a Semana da Arte Moderna. E também vocês fizeram uma atividade de extensão sobre modernismo. Trabalhamos também alguns conteúdos de redação que irá cair na prova, com certeza. Estudem. Bom, né, como é de praxe, eu sempre cobro na prova que vocês analisem, né, um texto de dissertativo argumentativo, uma redação. E geralmente eu cobro o quê de vocês, pessoal? Tese, né? Já estão aí carecas de saber que eu sempre vou cobrar de vocês tese, até que vocês identifiquem ela no texto. Então, vamos lá ao exemplo prático. Eu tenho aqui uma introdução de um texto de redação nota 1000, onde eu tenho 3 períodos. O primeiro período é a contextualização, né? Quando ele começa falando assim: na obra Utopia, de Thomas More, é retratada uma sociedade perfeita e em harmonia, a qual é livre de conflitos e mazelas. Nós temos aqui a contextualização, ou a estratégia de iniciar a redação. Em seguida, vem o quê, pessoal? Tema, né? Eu sempre cobro também nas redações, quando vocês vão fazer prova, né? A leitura que vocês identifiquem um tema. Então, nós temos aqui: todavia, fora de ficção, a realidade contemporânea está distante disso. Haja vistas os desafios para enfrentar a invisibilidade do trabalho de cuidado exercido pela mulher no Brasil. Que nós temos o tema, não é isso? Que é a invisibilidade do trabalho de cuidado exercido pela mulher no Brasil. E o terceiro período da introdução, nós temos o quê, pessoal? Tese, não é isso? Por certo, a negligência governamental e a desigualdade social são fatores que favorecem esse quadro. Então, a tese é a opinião, não é isso? Sobre a problemática. Então, não tem como a tese ela vir no primeiro período, porque nós temos o quê? Contextualização, tema e tese. Então, na prova, não errem isso, não errem tese, até porque nós estamos trabalhando desde o ano passado sobre essa questão de tese e tema. Outra coisa também que foi trabalhada no nosso trimestre foi a competência 5 da redação. Vou cobrar de vocês que vocês avaliem, né, o último parágrafo do texto, aquelas questões lá: o que, quem, como e para quê, né? Aqui nós temos aqui o que. Infere-se, portanto, a necessidade de combater essa problemática no Brasil. Em seguida, nós temos o quem, né? Quem é o agente que vai resolver o problema? Cabe ao governo, como o Ministério do Trabalho, desenvolver leis mais rígidas e projetos sociais por meio de petições e da criação da campanha Cuidar Também é Trabalhar. Então, aqui nós temos aqui o quem que vai resolver o problema, que é o governo e o Ministério do Trabalho. E nós temos o como, né? Como que ele vai fazer. E, por último, vem o quê? Para quê? Que é a finalidade, a fim de vencer os impasses enfrentados pelas cidadãs que exercem a função de cuidadoras e garantir que passem a ser enxergadas e não sofram mais com a invisibilidade e a desvalorização. Por conseguinte, uma sociedade mais próxima da que é citada em Utopia será consolidada. Então, nós temos aqui também, pessoal, nesse trecho da conclusão, um pequeno repertório sociocultural. Eu preciso que vocês também estudem um pouco do repertório sociocultural, por conta que, na prova, também irei cobrar aí que vocês identifiquem dentro do texto qual o repertório sociocultural que foi usado dentro do texto. Então, nós temos aí como repertório sociocultural a alusão cultural, que vai entrar o filme, a série, não é isso? A música. Nós temos a questão da alusão histórica, onde vai entrar fatos históricos, e também temos a questão do repertório sociocultural, da citação de autoridade também. Vocês lembram que pode ser um filósofo, pode ser um sociólogo, uma frase. Então, estudo também essa questão do repertório sociocultural. Nós trabalhamos também a questão dos textos multissemióticos. O que são os textos multissemióticos? É um texto onde eu tenho uma linguagem verbal e não verbal. Ou seja, eu tenho a imagem visual e eu também tenho o texto. Né? E também pode ser também uma fala, né, oralizada. Como aqui no exemplo, eu trouxe uma charge e um meme. Né? 529 mil tiraram 0 na redação do Enem. Isso não vai acontecer com a gente aqui nessa escola, jamais, né? Cadê o teclado e o mouse? Então, a gente consegue verificar aí que o estudante está preocupado com o quê? Mais com
o teclado e o mouse, mais com o celular do que a própria escrita. Mas isso não vai acontecer aqui na nossa escola, na redação do Enem, jamais, né? O outro é o meme, que dizia assim, que dia é a recuperação do Enem? Não tem, né, a recuperação do Enem. Então, aqui nós temos tanto a palavra, né, que é a escrita, também temos a imagem. Por isso que é considerado um texto multissemiótico. Outro exemplo também de texto multissemiótico é a tirinha. A tirinha, como um texto multissemiótico, usa de maneira eficiente vários modos de comunicação, ou seja, a imagem, a cor, layout, texto, para criar uma mensagem coesa e fácil de compreender. Essa combinação de elementos verbais e não verbais torna o conteúdo mais acessível e impactante para o leitor pretendido, né? Então, observa-se aqui que nós temos a figura da Mafalda, né? E a gente consegue observar também a fala. Nós temos a imagem dela, ao mesmo tempo nós temos a fala, temos as figurinhas aqui, as figuras musicais, que dá a ideia de que algo está sendo tocado ali naquele rádio. Então, a gente consegue observar que a tirinha também é um bom exemplo de texto multissemiótico. Falamos também sobre a questão do infográfico, né? Inclusive, vocês fizeram a produção de um infográfico na sala de aula, né? E o infográfico é considerado multissemiótico porque combina diferentes sistemas de signo, como imagens, textos, gráficos, cores, ícones, né? Para transmitir informações de maneira integrada. Esses múltiplos elementos semióticos, como verbal, que são as palavras, e o visual, que são as figuras, como diagramas, mapas também, né, trabalham juntos para facilitar a compreensão de um tema, um dado, criando um impacto visual que torna a informação mais acessível, rápida e envolvente. Então, estudem também essa questão do infográfico, até porque vocês produziram ele na sala de aula sobre diversos temas, também é algo que vai cair lá na nossa prova. Outros elementos presentes também nos textos multissemióticos é a questão do lugar social, né? Refere-se à posição do autor dentro da sociedade, influenciando a perspectiva e os temas abordados no texto, a imagem que se pretende passar a respeito de si mesmo, ou seja, o autor deseja projetar, né, ali aquela imagem, influenciando o tom, o estilo e a escolha dos elementos semióticos. Também tem um leitor pretendido. Quem produz um texto multissemiótico, ele tem um público-alvo, né? Ele tem em mente um público ao qual ele vai criar aquele texto. O veículo e a mídia de definição também. Vocês fizeram isso na sala de aula, né? E nada mais, o veículo e a mídia é onde que vai ser disseminado aquele conteúdo, aquela produção. Um exemplo que foi citado na sala de aula foi um infográfico que falava sobre a questão do Enem, né? E quando você olha esse infográfico, aí você já pensa, quem é o público-alvo, né, principal do infográfico? No caso aqui, são estudantes de segunda e terceira séries. Você consegue verificar no próprio infográfico que ele diz. Quem pode fazer o Enem? Que geralmente quem está no segundo ou terceiro ano do ensino médio, quem já terminou também. E qual a imagem, né, que, no caso, esse infográfico ele quer passar, né, a seriedade, a acessibilidade, ele quer buscar, ele quer transmitir ao público. Como isso pode impactar a confiança do leitor em relação ao exame, né? Ao exame do ensino médio. É uma imagem de confiabilidade utilizando uma linguagem simples, um design aí bem colorido, né? Tornando as informações aí mais acessíveis, menos intimidadoras, o que pode incentivar os estudantes a confiar e se preparar adequadamente para o exame. E quem é o leitor pretendido do infográfico? E quais os elementos textuais e visuais confirmam? Simples, você observa ali a caneta, a tesoura, a borracha, o caderno. Inclusive, vocês lembram que eu perguntei o porquê de usar a caneta preta no infográfico, e vocês disseram, professor, uns disseram que não sabiam, outros disseram que é por conta que no Enem só pode se levar a caneta preta, não é isso? Então, a escolha ela é intencional. Outra pergunta, e que tipo de mídia esse infográfico provavelmente será distribuído? Como essa mídia influencia o design e a estrutura da mensagem, né? Ou a gente consegue verificar um infográfico bem colorido, bem dinâmico, e aonde ele pode circular esse tipo de texto? Em redes sociais, plataformas educacionais. Nós trabalhamos também as campanhas de
publicitária, né? E o que são as peças de campanhas publicitárias? São formas de comunicações estratégicas que promovem produtos, serviços, ideias e marcas por meio de mídias físicas e digitais. Temos o exemplo aqui do outdoor, que no caso é uma mídia física, né? E temos aqui um exemplo do anúncio, né, de campanha publicitária, que seria o quê? Uma mídia digital. Ambos, eles trazem uma mensagem, uma ideia, né, a ser comprada aí pelas pessoas que provavelmente irão ler essa mensagem. E eu falei também sobre a questão da publicidade no Enem, né? Eu trouxe para vocês uma questão do Enem que fala assim: nesse cartaz, o uso da imagem do calçado aliado ao texto verbal tem o objetivo de... A gente tem aqui, ó, um calçado, né? Um sapato, vamos dizer assim, que fala assim: vamos calçar os sapatos dos refugiados, e dá o primeiro passo para entender essa situação. Então, você observa a imagem, você observa o texto para poder responder a questão, né, que caiu aí no Enem. Então, nesse cartaz, o uso da imagem do calçado aliado ao texto verbal tem o objetivo de, letra A, criticar as difíceis condições de vida dos refugiados. Letra B, revelar a trajetória percorrida pelos refugiados. Letra C, incentivar a campanha de doações para os refugiados. Letra D, denunciar a situação de carência vivida pelos refugiados. Ou letra E, simbolizar a necessidade de adesão à causa dos refugiados. Então, qual seria a resposta correta para essa questão? Letra C, né? Incentivar o quê? A campanha de doações para os refugiados. Então, vamos calçar o sapato dos refugiados e dar o primeiro passo para entender essa situação. Então, incentivar a campanha, ela traz aí uma questão de doações para os refugiados. Pessoal, nós também trabalhamos no terceiro bimestre nos programas de governo, né, discurso político. E, inclusive, nós falamos um pouquinho sobre a questão do pé de meia, a questão do que há por detrás do pé de meia. Realmente, a gente tem uma temática que está sendo trabalhada, que é a questão da evasão escolar. Inclusive, isso pode ser até um tema de Enem, né? E aí, nós trabalhamos aí como que o pé de meia, ele influencia na vida dos estudantes, né? Como que ele traz essa ajuda financeira. E a grande intenção do programa é o quê? É diminuir a questão da evasão escolar, né, no Brasil. Então, a gente vê aí uma política pública sendo trabalhada dentro do programa. Inclusive, nós fizemos até debates sobre isso, trabalhamos programas de governo. Outra coisa que foi trabalhada na sala de aula, inclusive também teve um seminário, foi sobre vanguardas europeias, né? Nós trabalhamos aí a vanguarda europeia sobre o cubismo, que foi uma vanguarda artística europeia marcada pelo uso de formas geométricas, surgida aí lá no início do século XX na França. Esse novo estilo rompeu com os modelos estéticos que só valorizavam a perfeição das formas. Então, quando eu falo de cubismo, o que, é que vem na mente de vocês? Formas geométricas. Tanto que vocês observam aí na pintura, né, da Tarsila do Amaral, que a gente consegue ver formas, triângulos, retângulos dentro da pintura. E na literatura eu falei sobre a questão da influência do cubismo no poema visual, né, que é o poema concreto. Você observa ali no poema Amor. Amor, amor, a morte, a morte, a morte. Observa ali um poema assim, concreto. Nós também falamos sobre o futurismo, né? O futurismo representou um movimento literário e artístico que tinha como principal característica a valorização da tecnologia e velocidade, né? Na literatura, ele pregava o extermínio da sintaxe com substantivos dispostos ao caso, né? O emprego de verbos no infinitivo, a abolição do adjetivo e do advérbio, o uso de dois substantivos e desprezava a pontuação. Ou seja, pessoal, o futurismo ele vai trazer uma ideia de destruição. Não existe mais a questão do artista, ele é livre para escrever os versos, ele não precisa se preocupar com a questão do academicismo, né, da escrita. Então, a gente tem uma ideia de futuro, ao mesmo tempo de velocidade, quando a gente olha a imagem, né, do cachorro em movimento e do robô. Então, a gente traz a questão da valorização da tecnologia, ao mesmo tempo, a velocidade.
Outra vanguarda que nós trabalhamos foi o dadaísmo, né? Dadaísmo está dizendo, Dada. Foi um movimento artístico pertencente à vanguarda europeia do século XX, cujo lema era o quê? Destruir para criar. Ou seja, a destruição também é uma criação. É tanto que vocês observam aí a imagem do mictório, né, que é considerado um objeto de arte. E na literatura, quando você observa esses cortes nessa imagem, você vê que a literatura é algo dado. É muito simples de fazer um poema dadaísta. Simplesmente você faz o recorte de palavras, depois você coloca esse recorte para sorteio, e em seguida você vai lá e faz o quê? As palavras que vão saindo, você vai montando ali o poema, né, o texto poético que você deseja fazer. Como se esse movimento dissesse, a própria arte ela é dada, né? Dadaísmo. Expressionismo, né? Esse movimento artístico está entre os primeiros representantes das vanguardas históricas. E talvez o primeiro a focar em aspectos subjetivos, valorizando a expressão emocional do ser humano. Então, aqui a gente observa a imagem, né, dos retirantes, que é um quadro do Portinari. E, inclusive, na sala de aula, vocês falaram que esse quadro ele traz uma ideia de morte, ele traz a miséria, ele traz algo assim, muito que leva à questão do emocional das pessoas. Quando você olha, né, as pessoas, os retirantes, eles viajavam de um lugar para outro em busca de melhores condições de vida. Então, você observa a imagem e automaticamente você vê que o expressionismo é marcado pela subjetividade, né, pelo sentimento, pela emoção. E tem também a despreocupação quanto à organização do texto. Na literatura, por exemplo, não tem essa preocupação com as estrofes, onde é feita uma análise meticulosa do subconsciente dos personagens, utilizando-se de metáforas exageradas ou grotescas. Mas não se preocupe, a gente vai trabalhar essa vanguarda lá no modernismo, no próximo bimestre. Também falamos do surrealismo. O surrealismo é um dos movimentos europeus de vanguarda também, que surgiu lá no século XX. Apesar de influenciar outras áreas artísticas, ele está mais predominantemente vinculado às artes visuais. Mas também na pintura a gente consegue observar algumas imagens, né? E tem a ver também com sonhos e lógico, né, de forma a investigar o inconsciente humano, né, onde vai entrar também a questão da psicologia, da psicanálise, a questão de Freud, né, nós falamos isso na sala de aula. Tem alguns textos de literatura? Tem sim, onde você vai identificar esses traços do surrealismo. Então, quando você olha essa imagem, você vê algo que é surreal, algo que vem do inconsciente, ou seja, da nossa mente. Foi criada essa imagem e essa imagem ela acaba se tornando aí algo surreal. Outra coisa que nós falamos também foi a Semana da Arte Moderna, né? Então, a Semana da Arte Moderna foi uma manifestação artístico-cultural que ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo entre os dias 13 e 17 de fevereiro de 1922. Essa semana ela vai trazer um novo divisor de águas para a forma de fazer arte, né? Semana ela reuniu vários artistas, como Mário de Andrade, Anita Malfatti, que foram os percussores, né, dessa semana. Eles trouxeram essas ideias das vanguardas e os puseram lá na Semana da Arte Moderna, onde tinha vários artistas, várias apresentações de dança, de música, de literatura, de escultura, arquitetura, né, várias ideias. Então, isso gerou um escândalo. Imagina aí, em 1922, esse novo modelo, essa nova forma de se fazer arte no Brasil gerou ali um escândalo, principalmente por quê? Porque eles consideravam os artistas como loucos, né? Porque eles trouxeram algo novo. A ideia era romper com o quê? Com a questão do tradicional, trazer algo mais moderno para a nossa sociedade. Trazer uma identidade cultural, né? Que o Brasil passa aí a produzir uma arte, digamos assim, totalmente brasileira. Então, a partir daí da Semana da Arte Moderna, nós temos aí uma mudança total, uma ruptura com os modelos clássicos e aí traz aí a ideia de modernidade. E hoje nós estudamos todos esses conteúdos, né, sobre a questão no nosso terceiro bimestre. Eu quero que vocês estudem pelos slides, pelas atividades que estão disponíveis lá no Google Sala de Aula, né, e no
final do nosso bimestre nós teremos bons resultados e eu espero que eu não venha cantar para ninguém aquela musiquinha que vocês não gostam, né? Chora não, bebê, eu não quero ter que cantar lá no final do quarto bimestre essa música, tá, pessoal? Então, estudem, a prova está fácil e eu espero vocês lá para nós fazermos essa prova do terceiro bimestre.